Nós seguimos falando da tensão no Oriente Médio e dos efeitos do preço do petróleo. Para isso, eu converso agora com Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CEBI. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Adriano. Eu agradeço o convite da CN, Marinha. Adriano, o que acontece hoje com o mercado de petróleo, talvez dentro das tuas expectativas, dentro do que o mercado imaginava, como é que você avalia essa segunda-feira depois de um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã? Olha, o que a gente está vendo, né, é uma volatilidade muito grande no preço do barril, né? Isso é normal quando você tem esses efeitos geopolíticos graves, como é agora o caso da guerra do Irã, sempre foi assim, né? Você teve lá os eventos do segundo choque do petróleo, 79, mais recente a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Então a gente está numa situação hoje que a gente não sabe para onde vai esse preço. Ele pode ter um cenário de preço superior a US$ 100 o barril, caso essa guerra recrudesça e acabe, por exemplo, se fechando o Estreito de Hormuz, ou fechando em parte. O petróleo pode voltar aos US$ 75, se estabilizar em 75, né, achando que você não vai fechar o Estreito de Hormuz, porque 40% da importação da China, por exemplo, passa pelo Estreito de Hormuz. A China é uma aliada do Irã, e então não teria interesse no fechamento do estreito. E pode também o petróleo, quem sabe, voltar aos 65, que é o preço hoje de mercado, né? Hoje a demanda de petróleo caiu muito depois que o presidente Trump veio com a política tarifária dos Estados Unidos, né? Que causou uma desaceleração no crescimento econômico, provocando então o petróleo a US$ 65. Então hoje você tem esses três cenários, na minha opinião. Não dá para cravar nenhum deles, né? O fato é que a gente tem que esperar para ver para onde vai caminhar essa questão da guerra. E essa volatilidade também, ela se dá porque, do ponto de vista geopolítico, é o que está levando o preço a subir, mas do ponto de vista de mercado, como eu falei anteriormente, a oferta e demanda, não tem razão para o preço estar superior a US$ 70. Então, é essa situação que a gente está vendo hoje aí no mercado de petróleo, de instabilidade, volatilidade muito grande. Para tomada de decisão, o ideal, na tua opinião, focar nos US$ 70, um preço de estabilidade, do que nestes 80, 90, US$ 130 que são especulados por conta destas condições econômicas que levam o preço de estabilidade a ficar mais baixo caso nós tiremos conflito no Oriente Médio da conta. Como é que você vê essa tomada de decisão e o preço do petróleo nestes altos patamares que vimos nos últimos dias? Eu acho que, quer dizer, se você não tiver ataques maiores do Irã contra os Estados Unidos ou contra o Ocidente, nós também, muitos países já começam a estar preocupados com a questão de ataque terrorista, né? Que é bom sempre lembrar que o Irã é um grande financiador de grupos terroristas, né? Então, se isso não acontecer, eu acho que esse preço tende a ficar em torno de US$ 70, US$ 75, o que também é muito bom para os Estados Unidos. A gente sabe que durante a campanha do presidente Trump, ele falou que era Baby Drill, Baby Drill, aliás, perfure, 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 né? E a política dele tarifária acabou reduzindo o preço do petróleo, porque causou queda no crescimento econômico. Então, o petróleo em 70, 75 é bom para os produtores de shale americano, que volta a viabilizar a produção do shale oil e do shale gas. Então, eu acho que esse preço em torno de 70, US$ 75 acaba sendo bom para todo mundo, entendeu? Inclusive para o Brasil. Então, mas de qualquer maneira que eu estou te falando, quer dizer, é difícil, porque hoje as lideranças do mundo que estão envolvidas nesse conflito são lideranças muito, vamos dizer assim, difíceis e imprevisíveis, que é o presidente Trump nos Estados Unidos, é o Netanyahu no Israel, é o Ayatollah no Irã, é o próprio Putin na Rússia. Então é um cenário realmente que não dá para cravar nenhuma tendência e pode acontecer qualquer coisa. Perfeito. Mesmo sem uma disparada no preço do petróleo, é possível que a gente veja um encarecimento dos combustíveis por conta do frete? A gente viu nos últimos dias muita conversa sobre encarecimento dos seguros para a operação nas rotas, por exemplo, marítimas na região, o que pode afetar diretamente o consumidor final, mesmo que o petróleo não suba de preço. Claro, porque você, de qualquer maneira, o frete vai aumentar porque fica mais inseguro passar no Estreito de Hormuz, né? E se você for desviar do Estreito de Hormuz, você tem que ir pelo Mar Vermelho, que o caminho é mais longo, o que significa frete maior também.
Mas, de qualquer maneira, o preço já subiu bastante, né? Hoje, nos Estados Unidos e na própria Europa, o preço da gasolina, do diesel na bomba já cresceu. No Brasil ainda não cresceu, porque a gente sabe que a Petrobras segura bastante o preço, principalmente no governo atual do PT, demora a aumentar o preço do barril. Hoje a defasagem no Brasil já está grande, está superior a 12, 13%, tanto na gasolina como no diesel. Então já poderíamos ter aumento também na bomba no Brasil, como já ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Então é isso que também preocupa, porque você causa também um choque inflacionário muito grande, como também ocorreu recentemente na guerra da Ucrânia e da Rússia, o que faz que você tem uma desaceleração maior na demanda, né? O que também provoca, num momento seguinte, em função disso, queda do preço do barril e também preço alto viabiliza novos produtores. A OPEP pode voltar a produzir mais, o mercado cheio americano volta a ficar competitivo. Brasil, Guiana, que são novos grandes produtores, também ajudam a que esse barril não suba muito de preço. Perfeito. Caso o conflito se estenda, o Adriano, a gente está falando que o Irã está preparado para aguentar essa guerra por mais 2 anos. Essas são as informações que nós trazemos aí no nosso jornal um pouquinho mais cedo, antes de você entrar aqui conosco. A gente falava sobre essa projeção de que o conflito dure bastante, se estenda, 2 anos e meio de guerra, de conflito direto entre Israel e Irã. Isso pode fazer com que os preços fiquem tradicionalmente num patamar mais alto. A gente pode ver o que aconteceu, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia. Os preços reagem em um primeiro momento, mas depois se estabilizam, voltam ao normal. A gente continua com um conflito intenso no leste europeu, mas a gente viu recentemente o petróleo na casa dos $60. Normalmente, guerras longas faz com que o preço se estabilize, né, em patamares mais baixos, né? Porque guerras longas acaba que você não teve nenhuma grande, por exemplo, ofensiva, né? Então você começa a ter aquele tipo de reação do mercado de se acostumar, entre aspas, com a guerra, como é o caso, por exemplo, que ocorre com a Ucrânia e da Rússia. Você lembra que quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, o preço do barril superou os $100, né? Depois, em função disso, você teve, como eu falei anteriormente, a entrada de novos produtores, que levou o preço aí aos 75, e depois, com o governo Trump, o preço foi para 65 por razões econômicas e não geopolíticas. Então, guerras longas normalmente fazem com que o preço não suba, se estabilize num patamar, né, menor do que vamos dizer assim, que pudesse ser caracterizado como um choque de petróleo, né? O fato é que, curiosamente, né, você está vivendo nesse momento uma coisa que viveu em 79, né? 79 foi o segundo choque do petróleo, né? Onde o preço do barril dobrou, era $20, foi para $40. E o fator que determinou isso foi a queda do Shah do Irã, o Reza Pahlavi, que era um ditador Adriano, vou pedir licença pró-Ocidente. para você. A gente dá agora uma notícia que acaba de chegar. Ao que tudo indica, o conflito cresceu e envolve agora um terceiro país. Testemunhas da agência Reuters relataram explosões em Doha, capital do Catar. A notícia chegou minutos após o anúncio das autoridades do país que fecharam temporariamente o espaço aéreo, citando preocupações com a segurança da região. Ainda não temos detalhes dessas explosões e as autoridades já disseram que o fechamento do espaço aéreo faz parte de um conjunto de medidas de precaução que são tomadas com base nos acontecimentos na região. O Catar ainda disse estar continuamente monitorando a situação de perto e avaliando os desenvolvimentos em coordenação com outros parceiros regionais e também parceiros internacionais. O fechamento do espaço aéreo do Catar coincide com as ameaças do Irã de retalhar os bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares no sábado. A Embaixada dos Estados Unidos no Catar já tinha emitido um alerta para que os americanos do país se abrigassem até uma segunda ordem. Então nós vemos justamente este conflito aparentemente crescendo e envolvendo outros países na região. Catar, também um país ali do Golfo Pérsico, utiliza o Estreito de Hormuz para escoar parte das suas produções. Nós temos aí atenção total a este espaço aéreo e também quais serão os efeitos, quem assumirá estes ataques, quem assumirá esta explosão. A gente ainda não tem todos os detalhes, mas Adriano, caso este conflito ele se estenda para outros países na região, ali temos uma sensibilidade bastante grande.
Nós temos muitos países do Golfo, ali do Golfo Pérsico, que são que estão na lista dos 10 maiores produtores de petróleo do planeta. Com certeza. E o Catar, em particular, ele não é um grande produtor de petróleo, ele é um grande produtor de gás natural, né? Então, ele tem, no Catar, ele tem grandes plantas de liquefação do gás natural, e esse gás líquido, ele é colocado em navios e é exportado para vários países do mundo. E também a maior parte do gás exportado pelo Catar passa no Estreito de Hormuz. Então, essa explosão em Doha realmente é um fato, né, que vai mexer com o preço do barril do petróleo e vai mexer também, e muito, na minha opinião, com o preço do gás natural, porque, eu volto a repetir, o Catar hoje é o segundo maior produtor de GNL, né, de gás natural liquefeito do mundo, levando esse gás principalmente para a Ásia, outra vez, né? É um grande exportador de gás para Japão, para a China em particular. Perfeito. E a preocupação também com este gás natural, também muito produzido pelo Irã. A gente fala muito sobre o petróleo, mas o preço do gás é também bastante importante para a dinâmica da economia mundial. Como que você normalmente acompanha esta commodity especificamente? Por favor, Adriano. Não, o gás é fundamental, né? O gás, inclusive, hoje é considerado, né, a energia da transição energética, né? Então, o gás hoje é muito utilizado para geração de energia elétrica, é usado nas residências, nas indústrias, até nos automóveis, ônibus, caminhões, né? Você lembra que na guerra da Ucrânia com a Rússia, o preço do gás natural aumentou mais naquela guerra que o próprio petróleo. Eu, inclusive, falava na época que aquilo foi o primeiro choque do gás natural, porque a Rússia é um dos grandes produtores de gás natural e praticamente naquela ocasião ele era o único fornecedor de gás natural para a Europa. Então criou uma situação de caos, o preço do gás na Europa subiu enormemente, o que inclusive fez com que a Europa hoje, né, esteja, né, importando gás dos Estados Unidos, do próprio Catar, da Argélia, né? Então, o gás natural ele é um substituto também do petróleo, né? Porque ele, apesar de ser fóssil, como o petróleo, como o carvão, ele é mais limpo, tanto que o petróleo como o carvão. Então, agora, quer dizer, diferentemente, por exemplo, na época do segundo choque do petróleo, que a gente estava falando em 79, o gás não tinha essa importância na matriz energética mundial que tem atualmente e tende a crescer a importância do gás daqui para frente em função, volto a repetir, da questão da própria transição energética. Então, a gente tem que estar de olho, sim, porque o gás também pode provocar grandes efeitos inflacionários, o preço do gás e não só dessa vez do petróleo. Então vai ser uma característica diferente que a gente vai observar nesse conflito de Irã, é que lá na Rússia o preço do gás aumentou mais que o petróleo e agora nesse conflito do Irã provavelmente os preços tanto do petróleo e do gás natural podem disparar dependendo, como a gente já disse, de como essa guerra vai se comportar daqui para frente. Perfeito. A gente sempre fala aqui, a gente até trouxe uma avaliação recente de um especialista falando, olha, se o Irã definitivamente tomar a decisão de fechar o Estreito de Hormuz, ele pode comprar briga com todos aqueles produtores que estão em volta. Nós já vimos tensões entre o Irã e estes países que margeiam o Golfo Pérsico. Eu gostaria de entender, são países que têm o mesmo perfil, são produtores de petróleo, são produtores de gás, commodity energética naquela região é um motor da economia e é talvez uma fonte de abastecimento para as grandes economias mundiais. Como é que a gente observa este perfil da região e o que pode ser afetado caso este Estreito de Hormuz seja definitivamente fechado como uma medida de retaliação? Claro que sim, você está ali a gente fala sempre que a produção do petróleo ela não é muito democrática, né? Ela é muito concentrada, já foi até mais concentrada no Oriente Médio, né? Hoje é menos concentrada no Oriente Médio, que já tem outros produtores que não estão no Oriente Médio. Volto a repetir o caso do Brasil, o caso da Guiana, o caso próprio do Canadá, né? Que você tem, que são grandes produtores, não pertencem nem ao OPEP e também não estão ali no Golfo, né? Mas ali as economias do Golfo dependem diretamente, quase que totalmente do petróleo e do gás natural, né? Arábia Saudita, Catar, Iraque, Kuwait, o Irã, né? Então, tudo isso lá funciona em função da produção do óleo, e do gás natural. Ainda é lembra que o petróleo ainda é a principal commodity do mundo, né? Apesar de a gente estar num momento de transição energética, a tendência do petróleo
é perder protagonismo, mas ele hoje ainda é, né, a principal fonte de energia do mundo, a principal commodity do mundo. E você lembra que, se você olhar até para os investimentos no mundo afora, né, depois principalmente da guerra da Ucrânia, que você voltou a ter um petróleo mais caro, também em função de uma demonização que houve por parte dos ambientalistas antes da pandemia, e você com isso houve restrição de investimento às grandes petroleiras em petróleo, os países árabes voltaram a ser, através dos seus fundos, os fundos árabes, grandes investidores no mundo. Você hoje olha para, por exemplo, o Brasil, um exemplo, um dos grandes investidores no Brasil hoje são os fundos árabes, e não só no Brasil. E por que isso? Porque eles têm uma arrecadação muito grande com a venda do petróleo, do gás natural, né? A própria Rússia, né? Essa guerra da Rússia, a Rússia financia a guerra com a Ucrânia, vendendo petróleo, vendendo gás. Você teve uma série de sanções colocadas na Rússia, mas ela driblou essas sanções. E você tem um exemplo, ela antigamente vendia muito diesel, a Rússia, para a Europa. Com as sanções parou de vender para a Europa. Hoje o Brasil, por exemplo, importa 80% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia. Então, o petróleo é isso. O petróleo é um motor ainda de crescimento econômico e é fundamental, eu diria você, essencial para todos aqueles países ali do Golfo Pérsico. Perfeito. Adriano Pires, muito obrigado por nos ajudar a entender parte deste conflito, os possíveis impactos para petróleo e para gás natural. Com essa notícia aí de último momento, essas explosões em Doha, agradeço imensamente pela participação. Uma ótima tarde, um bom trabalho a você. Eu te agradeço e é sempre um prazer falar com vocês na CNN Money. Um abraço a todos. O prazer é todo nosso, meu caro.